Lídia Negromonte, artista plástica, artista visual, formada na Escola de Belas Artes da Federal, aqui de Belo Horizonte. Participei de várias exposições, né? E posso, dentre as minhas participações, eu chamo atenção para a exposição individual no Museu de Arte da Pampulha, com a curadoria da Renata Marques, em 2012, e a 30ª Bienal de São Paulo, em 2012 também. O livro Lição de Coisas, que é um livro dos anos 30, que a gente comprou num sebo em Barcelona, é um livro em catalão, e é um livro de conhecimentos gerais para o público infanto-juvenil, muito ilustrado, pouco texto, e são várias ilustrações nesse livro. E um dia eu folheava esse livro várias vezes, e uma vez eu me deparei com uma ilustração que parecia muito com uma fotografia do meu álbum de família. E então eu realizei em 2009, eu comecei esse trabalho Lição de Coisas, e na ocasião eu fiz 12, mantive guardado no meu ateliê, quando em 2012 eu sou convidada para essa exposição individual no Museu de Arte da Pampulha, que inclusive o título é Lição de Coisas, era o que eu tinha na bagagem, né? Então, a partir daí, todos os trabalhos realizados para essa exposição foram realizados a partir do espaço, do território, do Museu de Arte da Pampulha. Então, fiz uma série de prospecções, viagens de barco pela Lagoa da Pampulha, para conseguir perceber, visita técnica muito detalhista, né? Do porão ao sótão, conhecer a caixa d'água, enfim, coisas que me interessam. Então foi a primeira vez que esse trabalho veio a público, e logo em seguida, que é na Bienal de São Paulo, que é o mesmo ano, esse trabalho seguiu para lá. E depois houve a ideia de você utilizar uma água pública, a água do Museu de Arte da Pampulha, para um uso privado, no momento em que os participantes, os visitantes, acessam, né? Ou para lavar a mão, ou para tomar uma ducha, para beber água, enfim. Então, Hídrica Episódios, esses vários episódios que são construídos a partir da caixa d'água. Eram 3 torres com água, caixa d'água, e que se alimentavam na caixa d'água do prédio. Os vídeos que eu apresentei, né, das águas, da Lagoa da Pampulha, das aves, né, da Ilha dos Amores. Então, eu fui totalmente tomada por todo esse entorno, né, que é uma maneira que eu sempre trabalho. Eu quero conhecer onde que eu vou apresentar meu trabalho, né, e como o edifício do MAP é aberto à lagoa, assim, é impossível você não trazer toda essa história e a própria lagoa para o trabalho, né? Em 2010, eu fui convidada pela Teresa Portes, no Instituto Undió, para criar um trabalho para o projeto dela, que nessa rua tem um rio. E em visita à rua, né, que é a Padre Belchior, pertinho ali do Mercado Central, eu vi que ela tinha uma casa, o Instituto Undió funcionava numa casa, e a casa ao lado, que hoje é a casa que abriga o Instituto Undió, estava desabitada. E perguntei, falei, Teresa, eu posso usar essa casa? Ela falou assim, pode. Ótimo. E aí logo depois eu pedi o arquivo fotográfico da família. E naquele caso era a primeira vez que eu estaria trabalhando com o arquivo de terceiros. E a minha conversa com a Teresa foi da mesma maneira. Eu falei, eu não quero saber quem estão nessas fotos. Eu vou trabalhar com as imagens. Mas claro, as informações escapam. E o que escapou virou, inclusive, o título do trabalho, Jasmim do Cabo.
Silo parte de um projeto acho que em 2011 eu descobri, ou essa informação chegou para mim, dessa genealogia no cultivo da banana. Primeiro tem sim, porque a bananeira é um rizoma. Então nasce a primeira planta e nascem várias ao redor. Então você corta todas e deixa uma. Então vira mãe e filha. Depois ao redor da filha nascem várias, você corta, então fica avó, mãe e filha. E isso você faz, é um tipo de poda, chama desbaste, para ter um cacho de banana mais forte, né? E quando eu soube disso, eu achei impressionante. Quando me convidaram para Bienal, eu falei, nossa, é isso que eu vou... Mas assim, uma ideia genial não é um bom trabalho, nem um projeto fácil, né? Então isso ficou guardado. Em 2016, por fim, eu desato o nó de uma grande ideia e faço o silo em que eu trabalho a partir da minha avó, da minha mãe e eu como filha. Então, é uma exposição constituída de objetos, fotografias, desenhos, texto, projeção de slide. Quando eu recebi o convite do Marconi Drummond, né, um dos curadores da mostra, foi um convite muito direcionado nesse sentido da história da moradora. Ele queria, era desejo dele trazer, emerger a história da Dona Juracy, né, para além da história que emana dessa casa, que é o Complexo da Pampulha, Juscelino Kubitschek, enfim. O primeiro passo foi visitar, né, eu já tinha visitado o museu, mas eu olhar com outros olhos onde que eu entraria, e eu fiquei encantada com a cozinha e fiquei encantada com a piscina também. Entendendo a cozinha como uma área molhada, né, voltando à história, né, da Lagoa da Pampulha, do laguinho, né, o espelho d'água da casa, enfim. Eu comecei a pesquisar e falei, olha, a primeira coisa que eu preciso é o arquivo fotográfico da família. Nós fomos na casa da Cris Guerra, neta da Dona Juracy. Então, minha primeira viagem foi através dessas fotografias, né? E depois eu fui visitar o acervo dos objetos do Museu Casa Kubitschek, né? Os principais gatilhos desse projeto são as duas tigelas da de Figueiredo, o pato de cerâmica pintado à mão da Cerâmica Weiss, e das fotografias da Juracy. Ela tem uma fotografia exata, que eu esqueci o motivo, mas é uma celebração política do Juscelino Kubitschek, em que ela grafou com caneta Bic assim, todas as pessoas que ela identificava, e sobre ela colocou eu. E essa foi uma fotografia que me chamou muita atenção, e ela um pouco norteou esse trabalho. E essa questão dos duplos, né, com o eu, aí eu busquei no Mercado Livre de novo, né, assim, que é uma recorrência, achei 2 copinhos, eu, você, o duplo, né, e as petisqueiras, né, de Figueiredo. Então, assim, começou a aparecer um duplo e começou a aparecer um azul também, que na cozinha já tem a geladeira que é azul. Eu não procurei objetos em azul, mas eles começaram a aparecer e eu falei, meu Deus, é isso! Então você começa você tem que escutar o projeto, né? Esse é um dos trabalhos, é um trabalho de intervenção num dos armários da cozinha.
E é uma intervenção mesmo, porque a gente retirou a porta do armário, né, e colocamos uma porta de vidro para as pessoas terem acesso, né, verem os objetos sem ter que ficar abrindo o armário. Essas duas tigelas da Nadir Figueiredo, que são do acervo do museu, e o pato da Cerâmica Vaz, que também é do acervo do museu, e uma série de objetos que eu comprei, né? Durante esse processo de pesquisa. Eu comecei a buscar outros objetos da Nadir Figueiredo, esse conjunto, as petisqueiras. E uma série de objetos eu comecei a escrever com o guache dourado, que é justamente o dourado, né? Esse douramento desses copos que me levou a esse douramento. E eu comecei a escrever o eu, observando o eu da Juracy. Né? Então, assim, as balas Erlã que são distribuídas durante a exposição, assim, uma ação que a Juracy fazia, né, nos finais de semana para os seus netos, enfim, para quem estava. E ela também, esses são os dois objetos do Antônio Carlos, que me foi emprestado, essas duas borboletas. Ela colhia borboletas no jardim com a ajuda dos netos e fazia desenhos com essas borboletas. Mas as pessoas têm uma conexão, a partir da convivência com o objeto, ele te leva para a história de quem é o proprietário do objeto, mas leva para uma história pessoal, há uma conexão. Então, assim, no sino as pessoas ficavam, nossa, eu também tinha isso, também tinha aquilo, também tinha essa caixa. E aqui é a mesma coisa, eu acho, né? Que possibilita essa conexão e essa vazão, né?